Fala, galera do Corujão Vascaíno. Chegamos aqui com o nosso vídeo noturno, trazendo sempre aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco continuando a sua preparação para o amistoso no próximo sábado, às 17 horas, contra o Montevideo Wanderers. Hoje o Leandrinho voltou a treinar com o grupo, se apresentou ontem e participou do treinamento de hoje. Expectativa aí que possa participar também do jogo. E aí, a CBF hoje confirmou o primeiro jogo valendo do Vasco após o Super Mundial, que vai ser contra o Botafogo, no outro sábado, dia 12, às 18h30, mudou o horário, inicialmente era para 16 horas, passou para 18h30, lá em Brasília, no Mané Garrincha, porque, lembrando, o Vasco vendeu esse mando de campo aí, então o jogo será no Mané Garrincha. A grande questão desse jogo aí, meus amigos, é o seguinte: o Botafogo ele deu férias para os jogadores e o Botafogo se reapresenta apenas no dia 7. Apenas no dia 7 de julho, 5 dias antes do jogo contra o Vasco. Eu acho que é o momento do Vasco aproveitar essa questão do Botafogo, vindo, de um curto período aí de descanso, não se preparando adequadamente para esse clássico, apesar de estar jogando, de ter feito jogos nesse período lá no Super Mundial, mas é outra competição, é outra vibe. Eu acho que o Vasco tem que aproveitar, até porque o Botafogo está sem técnico, o Renato Paiva foi mandado embora, então deve ter como interino, provavelmente, o Caçapa lá. Então, eu acho que é um grande momento para o Vasco fazer 3 pontos aí e seguir nessa recuperação no Campeonato Brasileiro. O nosso Lloyd Augusto o Vasco comunicou que o Lloyd foi liberado para resolver problemas particulares lá em Angola. Viajou para lá. Informações dizem que são problemas sérios, parece que saúde de um familiar próximo, e o Lloyd foi para lá. Eu coloquei até uma mensagem no X, agora à noite, @Corujão Vascaíno, falando que internamente já se fala dessa contratação do Lloyd, do arrependimento de algumas pessoas pela contratação do Lloyd. Já chegou nessa conclusão aí. Até porque o Vasco busca no mercado jogadores com as características do Lloyd. Jogadores de velocidade, que atuam pelo lado esquerdo. Então, se estivessem satisfeitos com o Lloyd, evidentemente, não iam buscar jogadores com a mesma característica. Só que agora, meus amigos, o que fazer com o Lloyd? A grande questão é essa. É mais um que nós vamos entubar. É mais um que nós vamos entubar. Porque é aquilo que eu sempre digo aqui no canal. Pior na questão de contratar jogador ruim é que, além dele não entregar em campo, depois, para tu se livrar dele, é uma merda. Porque ninguém quer. Com todo respeito, hoje o Lloyd jogaria em qual time da Série A? Em nenhum. Nem no Juventude. Com todo respeito ao Juventude. Olha, ia ser difícil encaixar ele em time da Série B. Tá? Pode ser um time que esteja lá embaixo. Nos principais, nos hoje que estão liderando o campeonato da Série B, ele não tem vaga. Ele não tem vaga. Enfim, arrumamos mais um problema além de todos que a gente já tem. Saiu na mídia aí hoje, ontem, hoje, a respeito do interesse do Vasco no equatoriano Alan Minda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Eu não tenho informação sobre esse jogador, Não tenho informação sobre esse jogador. Agora, eu acho muito curioso esse tipo de informação, porque é um jogador que, apesar de estar atuando lá na Bélgica, é um jogador que ele tem
mercado na Europa, o Alameda. E o valor dele de mercado atualmente gira em torno de 6,5 milhões a 7 milhões de euros. 6,5 milhões a 7 milhões de euros. Aí é um jogador rápido, habilidoso, que atua pelas duas pontas, caindo às vezes muito mais até pelo lado esquerdo. O que me chama a atenção é o seguinte, é esse valor. Se o Vasco tem dificuldade para contratar o Brian Rodrigues, que estão pedindo 4,5 milhões a 5 de dólares, não euros, 4 milhões a 5 milhões de dólares, como é que o Vasco está interessado e está buscando informações num jogador que vale muito mais? 6,5 milhões a 7 milhões de euros. Algo não está batendo aí nessa informação. Volto a dizer, eu não tenho essa informação, não sei se isso é verdade, se isso é mentira, teve colegas aí que colocaram, eu não sei. Só me causa estranheza o Vasco buscar informação de um jogador que custa muita grana, enquanto a gente tinha como alvo aí, estou dando um exemplo só do Brian Rodrigues, mas tivemos outros, que custavam menos, e o Vasco não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para trazer. Então é algo que realmente eu fico pensando na minha cabeça, coloco em dúvida aí essa informação. Né? É um jogador que já foi especulado, inclusive aqui no Brasil, pela mulambada, né? E o negócio não foi para frente, exatamente por conta de valores altos e também porque o time da Bélgica, na época, não quis negociar. Eu tenho falado aqui a respeito do Admar, falei no vídeo de ontem, falei em vídeos dias atrás, que o Admar ele quer dar uma tacada num jogador grande, mesmo com todas as dificuldades financeiras do Vasco da Gama. E aí ele vai ter que usar de criatividade. Eu coloquei essa mensagem no X hoje, dizendo que o diretor Admar busca a contratação de um grande atacante. Para isso, poderia dar prioridade de contratação ao Ryan para o gigante europeu. É uma informação que eu estou apurando ainda. Eu sei o nome, mas quando eu tiver certeza, eu vou divulgar. O fato é que o Vasco vai precisar buscar criatividade, vai precisar ter criatividade nessas contratações, principalmente nessas contratações maiores aí. E o Admar, eu venho falando aqui, ele vai dar uma atacada num jogador de nome, num jogador que faça a diferença. E pelo Vasco ter uma questão financeira limitada, talvez essa opção de dar uma prioridade para a equipe que hoje detém esse jogador, uma prioridade numa possível contratação do Ryan, faça diferença. Quando a gente diz prioridade, não quer dizer que vai negociar com essa equipe. Mas sim o seguinte, o Vasco recebeu uma proposta pelo Ryan. Vamos dizer aí, 20 milhões de euros. Tá? Estou chutando aqui. Ele vai entrar em contato com essa equipe que ele deu prioridade e falar, olha aqui, ó, tem uma proposta de 20 milhões de euros. Quero vender. Se você cobrir, é teu, porque tu tem a prioridade. Se você não cobrir, eu vou negociar com quem fez a proposta anteriormente. Prioridade funciona dessa forma, não é uma obrigatoriedade de venda para essa equipe. Apenas uma prioridade. E o Ryan é um jovem aí que eu acredito que daqui para o final do ano, principalmente após o Mundial Sub-20, vai ganhar uma visibilidade muito maior e uma valorização maior ainda. Falando em valorização, na capa do nosso vídeo está ele aí, o nosso goleiro Léo Jardim, que está tendo o seu contrato renovado e está sendo muito valorizado. Eu acho justíssimo. Né? Ao longo desse período aí dessa renovação do Léo Jardim, que durou bastante tempo, mas é uma coisa absolutamente normal. Absolutamente normal. Eu não vi nada de anormal nessa renovação de contrato do Léo. Em nenhum momento foi dito por ele ou pelos seus representantes que ele queria sair do Vasco da Gama.
Agora, se falou muita besteira. Se falou muita besteira. Mandaram o jogador embora, que o jogador é mão de alface, que igual a ele tem vários goleiros aí, que o Vasco não precisava dele. Agora, lá, na hora da disputa de pênalti, que já estava perdido, que a gente estava indo para o saco contra o Operário, isso só falando desse ano, sem falar do ano passado, na Copa do Brasil do ano passado. Ninguém falou que ele era mão de alface. Ninguém falou que ele era goleiro mediano. Todo mundo comemorou. Ah, mas ele fez mais do que a sua obrigação. Mas peraí, se a gente for partir para esse negócio de mais do que a sua obrigação, todo mundo faz mais do que a sua obrigação. Não se tem virtude, né? O Verratti faz gol, faz mais do que a sua obrigação. O Fernando Diniz mexe certo, treina bem o time, não faz mais que a sua obrigação. E cadê as virtudes? Cadê os méritos? Acabou-se os méritos, então. Eu acho que hoje você achar um goleiro do gabarito do Léo Jardim, Madiba, ele tem deficiências com o pé. Ok, tem. Aí ele sai mal do gol. Que são coisas que pode melhorar. Inclusive, eu acho que a saída com o pé dele, desde a chegada do Diniz, melhorou muito. Melhorou muito. São coisas que podem ser treinadas. É um goleiro que tem mercado, é um goleiro que está renovando aí, não por aquele valor que muita gente falou, é porque não vale R$1 milhão, não vale tanto que ele está pedindo. Ele vai ter salários progressivos. O contrato dele é de 4 anos, podendo renovar por mais um, chegar a 5. Ele vai ter aumentos ao longo dos 4 anos. Exatamente como está se fazendo com o contrato do Coutinho, que já tem uma renovação pré-estabelecida no 2º ano de contrato. Exatamente como está sendo feito com o Thiago Mendes, que entra ganhando um salário e no 2º ano passa a ganhar outro salário. É assim que tem funcionado o mercado. E hoje você achar um goleiro do gabarito do Léo Jardim, que para mim, com certeza está entre os 3 melhores goleiros do Brasileirão. Para mim, entre os 3 melhores goleiros do Brasileirão. Eu coloco aí o goleiro do Palmeiras, acho o goleiro da Mulambado bom goleiro também e coloco o Léo Jardim. Então, gente, foi falado muita besteira durante esse período e o Léo Jardim, assim que sair a renovação de contrato dele, ele vai dar uma entrevista e com certeza vai esclarecer muitos pontos e vai dar algumas respostas, como fez o Verratti na época da sua renovação, em que falaram também muita besteira. Tem alguns torcedores do Vasco que fazem questão de desvalorizar os bons jogadores que a gente tem, os poucos bons jogadores que a gente tem. E hoje, se a gente for pegar o elenco do Vasco, quem são os nossos jogadores que fazem a diferença? Léo Jardim e Verratti. O Coutinho pode fazer a diferença, mas na minha opinião ainda não faz. Pode fazer lá na frente. A expectativa é que faça. Mas por enquanto ainda não faz. Eu sempre aqui defendi o Léo Jardim e sempre afirmei que a renovação de contrato sairia como está saindo. As informações a gente vai passando. Tem muita gente que me critica, aí o Dib solta um monte de informação aí, mas vai ver as informações que eu solto, pega aí no X e veja se depois de alguns dias essas informações não vêm à tona. Eu fui o primeiro a dizer que o Coutinho, para sair do Aston Villa, vai ter que abrir mão de uma bolada, de uma grana, algo em torno de quase 20 milhões de reais. Agora, está começando um monte de jornalista aí soltar essa informação. Um já disse assim, não, eu ouvi dizer que ele vai ter que abrir mão de uma grana. Deve ter ouvido dizer aqui no Corujão. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro para você qualquer hora estar na bancada aqui comigo, resenhando, e entrar também no nosso grupo no WhatsApp. Segue a gente também lá no Instagram. Agora o Corujão tem Instagram, Corujão Vascaíno. Abraço, gente. Até a próxima.